Fala pessoal, tudo bem? Wes aqui. Bom, essa semana, no dia 8 de abril, vai ter umas mudanças no PVP. A gente vai ver os ajustes de classe aqui. Eu vou passar para você o Blue Post da Blizzard. E vamos lá, né? Vamos ver quais foram as mudanças. Bom, Cavaleiro da Morte, a especialização profano. Notas dos desenvolvedores. Estamos aumentando o dano do Unholy por meio de algumas fontes esta semana e adicionando um pouco de poder do seu talento PVP de redução de cura. Feridas necróticas agora absorvem 4% de toda a cura recebida e era 3%. O dano da ferida perulenta foi aumentado em 12% em combate. O dano da peste virulenta aumentado em 12% em combate. E o dano da espiral da morte aumentado em 12% em combate. Então ele teve um buff, né? Pelo que a gente está vendo aqui. E um buff na redução de cura na classe profana. Então ele vai drenar mais a cura de quem ele tiver contra, né? O druida, ele teve uma redução de tempo de conjuração de Heart of Wild, que é o coração da floresta, né? Foi reduzido para 15% em combate PVP e era 30%. O feral, selvagem, dano do rasgar reduzido em 15% em combate. Tava absurdo mesmo o dano do feral, né? Restauração. Regeneração de mana reduzida em 70% em combate PVP, antes era 65%. Realmente o druida ele tava curando muito na mana e a mana dele não caía. É impressionante nas arenas. A chance de bônus de 4 conjuntos de liberação de mina ser ativada foi reduzida para 10% em combate, antes era 15%. O caçador, o precisão, né, pontaria. Estamos ajustando a precisão com o objetivo de reduzir seu potencial máximo de dano explosivo e aumentar o dano constante. Interessante. O Trick Shots agora atinge o alvo com 40% de dano. Dano normal em combate era 75% de dano. Nossa, tava absurdo o caçador. Realmente, ele tava... Quando aparecia alguém na frente do caçador, ele destruía o HP do inimigo muito rápido. Então, eu achei justo esse nerf aqui. O aspecto da Hydra agora dispara 30% do valor original em combate e era 60%. A marca do observador aumenta o dano do tiro certo em 10% em combate, antes era 20%. Essas skills aqui, a conjuração dela é um pouco mais lenta, né? A marca do observador aprimorada agora aumenta o bônus de dano de marca do observador em 10% em combate, e antes era 20%, né? O tiro verdadeiro agora aumenta o dano certo, crítico, em 10% e antes era 20%. O dano do tiro certo aumenta em 15% e o dano do tiro arcano aumenta em 20%. Então as skills que tem a conjuração um pouco mais demorada, eles aumentaram pouco o dano, né? Para manter o dano constante e reduziram isso aqui, ó. Isso aqui estava absurdamente roubado, né? O Mago Fogo, ele teve o dano aumentado em 25% na bola de fogo. E o dano da Fênix, Fúria Solar, aumentado em 30% em combate, né? A Geada, que é aquela skill de gelo, o Ice Fênix, tem sido ameaçador do que gostaríamos. Então, estamos movendo mais a base de dano Frost Mage, fazendo alguns ajustes no talento. Com representação alta e baixa, o Ice Veins aumenta a aceleração em 15% em combate, antes era 20%, então teve um nerf aí.
O empoderamento frígido agora aumenta o dano mágico em 1%. E ele vai acumulando em combate. PVP antes era 2% o dano que acumulava. Então, às vezes os magos eles ganhavam as arenas na canseira. Isso era um pouco chato, né? Jogar contra os magos assim. Essa estratégia é a mais noob de todas. Eu acho paia demais os caras que jogam assim. Mas, né? Não vou criticar, tem muita galera que curte esse estilo de gameplay. De ganhar na canseira, né? O calafrio mortal agora acumula em até 10 vezes em combate, antes era 15. O gelo liso agora aumenta o dano da seta de gelo em 2%, diminui o tempo de conjuração em 2% por acúmulo em combate, e era 4%. O dano da bomba de gelo aumenta em 40%. Todo o dano aumentado em 4% em combate PVP. Ah, legal, hein? A parede de gelo agora herda 30% da saúde do mago, e era 40%. Overrange Barrier, talento PVP, agora aumenta a absorção da barreira em 80% para o Frost Mage, e era 100%. O Priest, né? A especialização disciplina, estamos aumentando a eficácia de alguns danos específicos do Tenselão do Vácuo essa semana para continuar melhorando a sua viabilidade, né? O Tenselão do Vazio, o dano da fenda eutrópica, aumentado em 30%. E o dano do vazio colapsante aumentado em 30% em combate. Então eles estão aumentando o dano do Disciplina. Já tava... ele tava com uma cura, um escudo bem broken, né? E agora eles estão aumentando de novo, porque o pessoal tá jogando mais de Sagrado. O Sagrado tá dando bem mais dano que o Disciplina, no caso, né? Na minha opinião, tá? Não é significativo esses números, só tô expressando a minha opinião. Estamos reduzindo a força do sacerdote sagrado, oráculo, essa semana por meio de enfraquecimentos em seu dano. E na produção da oração de reparação... Não, oração de reparação, no caso, né? O oráculo, medidas preventivas, agora concede um bônus de dano de cura de 15% às magias afetadas em combate. Antes era 40%. Realmente estava absurdo quando o Priest usava aquela skill que subia. Eu até esqueci o nome dela agora. Mas ele fica imune e fica Prenso Passion, acho. Ele fica castando um monte de tiros sagrados. É bem roubado. Por conta própria, foragido. Esse aqui deve ser o Ladino, né? Fora da lei. A eficácia das lâminas inquietas foi reduzida em 20% em combate. O dano do golpe sinistro foi aumentado em 20% em combate. E o dano do tiro da pistola aumentado em 20%. Bom, o Xamã aqui, ele teve melhorias, né? Estamos aumentando o poder de alguns dos principais gastadores de Maelstrom e ficaram para trás em relação ao resto de suas fontes de dano. Que teve algumas skills que ficaram para trás, o pessoal acaba não usando, né? O dano da explosão elemental foi aumentado em 15%. E o dano do relâmpago foi aumentado em 25% em combate. Legal. O Xamã, a classe a especialização restauração, estamos aumentando a força do talento PVP, do conduíte da tempestade em alguns aprimoramentos direcionados ao Xamã, restauração totêmica. Storm Conduit agora reduz o tempo de recarga dos feitiços em 40 segundos. Eram 3 segundos, né? Desculpa, 40 não. 4 segundos e antes eram 3 segundos. O Storm Conduit agora reduz a duração das interrupções sofridas ao Conjurador, Lightning Bolt e Shine Lightning, que era em 65% e agora... Desculpa,
que era 65%, que em 65% e antes era 50%. Eita, confundindo aqui os números, hein? Esses números estão me deixando confuso. A dança da chuva agora reduz o custo de mana de chuva curativa. E o totem surgindo em 60% e era 45%. O Xamã é legal. Eu acho muito massa quem sabe jogar de Xamã Healer, porque ele é muito complexo, assim. Você usa umas skills para dar uns buffs e você usa um combo de skills com dualidade, assim, para mitigar a redução da sua mana e curar da mesma forma que você curaria com a mana em questão em si. Eu já joguei de Xamã uma vez já e é bem complexo, sim, e é muito, muito foda quem sabe jogar, né? Eu acho muito, muito bonito. Rain Dance agora aumenta a cura do Healing Rain e Surging Totem em 50%. E antes era 30%. Então o Xamã teve um buff aqui nas skills dele. E o dano da chuva ácida aumentou em 30% em combate. Ah, muito massa. Bom, pessoal, essas foram atualizações do Blue Post oficial da Blizzard. Eu tô vendo aqui no Wallhead e eu tô atualizando vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí para fortalecer e eu poder estar trazendo mais conteúdos como esse, né, para vocês. E é isso aí, pessoal. Um abraço e tamo junto.